Boa noite, irmãos. Aí, agora sim. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós juntos, mais uma vez, para a glória do nosso Deus. E eu fico feliz com você que está chegando, você que está aí prestando mais um culto ao Senhor nessa noite. Dá uma esperada aqui para o pessoal chegando. Se você puder compartilhar esse vídeo, também vai ser bênção. É como quarta passada a gente falou algo muito bom para a nossa vida física, emocional, mental, espiritual principalmente também. Então isso é muito bom. Então se você puder compartilhar, nos ajudar nisso, vai ser bênção, tá bom? Eu gostaria de falar nessa noite sobre a necessidade de revisão. A gente falou semana passada sobre uma necessidade de reparação, de ver muitas vezes o que tem acontecido com nossas vidas. E hoje eu gostaria de ver sobre a necessidade de revisão. Está lá em Jeremias, o versículo que nós vamos ler nessa noite, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11, é um versículo muito abençoado, porém alguns têm usado de uma forma meio que errônea, mas nós sabemos que Deus ele age da melhor maneira possível. E o meu desejo é que você esteja bem, que você esteja tranquilo, que você esteja, apesar de todas as coisas, com o coração em paz, com o coração no Senhor, descansando nele, porque apesar de tudo ele é Deus, ele está cuidando de todas as coisas e nada foge do seu controle. Tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a tua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, isso a gente precisa entender, mas eu gostaria de orar antes com você, para a gente seguir aqui, para que o Espírito Santo nos dê direção. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai nessa hora? Deus, nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado por mais essa noite. Obrigado pelo dia que passamos debaixo dos teus cuidados, ó Pai, pela tua proteção, ó Deus. E ser conosco, ó Pai. Que possamos nesta hora aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Cada uma delas, ó Deus, que nesta hora está prestando um culto ao Senhor, está sendo edificado através da Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, para que possamos estar sendo transformados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Na verdade, essa mensagem aqui eu vou ter que dividi-la, porque ela é um pouco extensa, então eu vou ter que dividir. Então, a necessidade de revisão, como nós falamos quarta passada, nós falamos sobre, às vezes, a nossa vida acende alguns alertas. Assim, como o nosso carro, né, que a gente deu uma analogia. Acende algumas luzinhas no nosso carro e a gente precisa tomar cuidado. Né? Quando a gente, igual aqui, a gente vai falar de revisão, muitas vezes a gente precisa dar uma quietada. Porque nós falamos na área física, na área mental, na área espiritual, na área emocional, na área espiritual e mental também. Hoje a gente precisa falar um pouco acerca de como que eu posso corrigir, tá? Nós falamos tudo isso. Como que eu posso corrigir esses danos sofridos no meio do caminho? Porque a gente sofre esses danos, a gente sofre. E muitas vezes nós temos sido práticos e gostamos de fazer as coisas. A gente sabe que nem todos, mas a maioria gosta de fazer as coisas. A gente gosta, então isso é bom. Queremos consertar as coisas, principalmente os homens. Não que as mulheres não consertam, as mulheres consertam também. Mas homem também não pode ver nada quebrado que já quer sair consertando e às vezes acaba até estragando. Isso acontece muito comigo, mas a gente tenta, né? O que é necessário, a gente precisa ir um pouquinho mais devagar na nossa vida. A gente precisa voltar e ver os danos e prejuízos que muitas vezes nós temos causado em nossas vidas. Porque se eu não faço isso, eu não dou aquela revisada na minha vida, a gente vai cometer os mesmos erros e retornaremos para a oficina novamente, que nós estamos dando uma analogia aqui, uma metáfora sobre um automóvel, por exemplo.
Muitas vezes nós temos vivido num ritmo muito perigoso e a gente precisa nos prevenir. Isso, se você vai ao médico, ele vai falar: olha, vamos trabalhar com a prevenção que é melhor. Se você vai a algum outro tipo de terapia, alguma outra coisa, até mesmo questão espiritual, a gente precisa prevenir alguma coisa. Às vezes nós pensamos assim: por que, que isso está acontecendo comigo? Quem sabe hoje que eu tenho passado na minha vida, esse cansaço, esse desânimo muitas vezes, esse estresse, esse cansaço até mesmo de viver. Por que, que eu estou passando? Como que foi que isso aconteceu? Às vezes a gente pergunta, nós paramos nos perguntando assim. Vamos pegar, por exemplo, mais uma vez, a simbologia de um carro. E a maioria de vocês que conhecem, né, já abriu o capô de um carro, quando antes de mesmo de erguer um capô, apertar parafusos, ver, né, o que tá, os encaixes soltos ali, a gente precisa olhar o quadro maior da nossa humanidade para compreender a interação entre o nosso corpo, mente e alma, porque é um conjunto. Quando você olha para um carro, por exemplo, você não vê somente o motor. As rodas, tem a lataria, tem a parte interna, tem correias, tem várias outras coisas, parafusos, óleo, que compõem o carro. E a nossa humanidade é a mesma coisa, tem corpo, mente e alma, que alguns até dividem, né? Alma e espírito, mas tudo bem, vamos lá. Pense como inserir diferentes partes do corpo e também do carro, como que eles interagem. Um precisa do outro para interagir. Então o meu físico não anda sozinho na rua, ele precisa da alma. Ele precisa, minha alma precisa de uma mente, precisa de um corpo. Então, cada peça depende da outra. Ninguém trabalha independente, ninguém. Assim como a analogia aqui do carro, essa simbologia, a mesma coisa o nosso corpo, não trabalha sozinho. Se pusermos, por exemplo, um combustível, você tem lá seu automóvel, sua moto, você coloca um combustível ruim, o que você acha que vai acontecer? Pode ser o melhor carro que aconteça. Aconteceu uma vez comigo, que você tenha, aconteceu uma vez comigo. A gente estava com alguns alunos fazendo evangelismo na escola e o álcool estava acabando, o etanol estava acabando, paramos num posto, abastecemos a Kombi e a Kombi andou ali uns 100 metros e parou. Tanque cheio, combustível ruim, quando nós levamos no mecânico. Então não adianta nada, está tudo ok e a outra parte também não funciona. Então você vê que cada peça vai complementando aí, né? Precisa dessa interação. Por quê? Porque senão terá um efeito negativo, por exemplo, no caso do combustível, na ignição do carro, o carro não vai funcionar, provavelmente danificará o motor. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida, se a gente está nessa loucura toda aí, cada vez mais, vai dar problema uma hora. Como nós falamos aqui quarta passada. De maneira semelhante, nós temos de entender como uma parte afeta as outras partes. E uma coisa que eu gostaria de ver com você nessa noite é que, primeiro, uma coisa que a gente sabe, mas muitas vezes nós esquecemos. Nós somos criaturas de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, esse vídeo vai ficar gravado, depois se você desejar voltar e anotar também, né, para a gente não perder muito tempo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. Então ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso físico, o nosso emocional, o nosso mental, a nossa alma. Deus conhece. Então muitos problemas acontecem não somente por fazermos coisas erradas, mas também por crermos, porque nós cremos erroneamente nas coisas. Por exemplo, uma compreensão que nós temos de Deus. Eu não sei quanto tempo já faz que você é convertido aí, mas suponhamos que há 10 anos atrás você entregou o teu coração a Cristo, Jesus te alcançou, e você tinha uma certa compreensão de Deus. Hoje, como você tem essa compreensão do Senhor? Como você olha para Deus? Porque você está conhecendo cada vez mais a Deus.
É como uma pessoa, você tem um amigo, a sua esposa, você vai conhecendo sua esposa, você vai conhecendo essa pessoa dia após dia. E com o Senhor é a mesma coisa. Só que eu preciso abrir a sua palavra para que eu o conheça. Então a compreensão, por exemplo, de uma criança para um adulto já com anos de evangelho é muito diferente. Então a gente precisa entender que isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada de Deus. As pessoas têm uma visão equivocada de Deus, porque elas olham, acham que, por exemplo, que é um Deus que só quer o mal para a pessoa, e muitas vezes são coisas que eu tenho feito na minha vida. Por que que isso está acontecendo comigo? Falei agora há pouco essa frase. Por que que isso está acontecendo? O que que eu tenho feito na minha vida? Aí eu coloco a culpa em Deus ou em outras pessoas, em outras coisas. Então é um erro, na verdade, um erro fundamental e fundacional também, né? Porque Deus que acaba fundando a nossa vida, mas muitas vezes nós esquecemos que somos humanos. Gente, quando eu falo isso, eu estou falando coisa verdadeira. Por quê? Pessoas, elas acham super-heróis. Elas não param. Se você tem saúde, se você está tudo ok, tudo belezinha, a gente quer fazer o máximo, a gente não para. Eu não estou generalizando, que há pessoas que param tranquilamente, não tem problema. Só que muitas vezes nós esquecemos disso. Só que aí é um problema também. Nós esquecemos até a questão que eu sou um cristão. E se eu esqueço que eu sou um cristão, eu terei sérias consequências na minha vida. Eu terei sérias consequências. Talvez nós estamos defendendo Deus com os nossos lábios, como Criador, nós estamos defendendo como Criador, mas nós não o fazemos com a nossa vida. Como Senhor, por exemplo. Não, eu defendo o Senhor, eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, mas eu não defendo Ele. Não, eu faço isso com a minha vida no meu dia a dia. Eu falo, eu acredito, mas eu não faço isso. Então nós temos que acreditar que nós somos criados por Deus, né? Lógico, automaticamente aqueles que tornam filhos de Deus através de Cristo Jesus pela fé é diferente. Mas todos nós somos feituras dele, é bíblico. Segundo, criacionistas vivem como evolucionistas. O que eu quero dizer com isso? Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente do meu Criador. Eu acredito mais na ciência, e aqui eu não quero de forma alguma desmerecer a ciência, porque a ciência tem um lugar extraordinário aqui nesse mundo. Deus capacita os cientistas, médicos, pessoas aí que estão trabalhando nesta área. Deus capacita com certeza. Não quero desmerecer, não é isso que eu quero dizer aqui. Acredito mais na ciência do que em Deus. A ciência tem feito coisas, com certeza, mas eu tenho dado mais crédito a ela do que a Deus. Muitas vezes eu acredito nos atos criativos de Deus, que Deus me fez, Deus fez a terra, Deus fez o mundo, Deus fez tudo, mas como que eu tenho feito isso? Que é o bará, né? O bara de Deus. Deus cria a partir do nada. Lá em Gênesis a gente vê isso, Deus criou a partir do nada. Apesar, tem um adendo aqui, apesar que essa palavra aqui, em si, ela não exclui o uso do material já existente. Tanto é que o homem ele foi criado através do quê? Através do barro, por exemplo. Através do pó, né? Que alguns falam barro, que foi uma mistura e vai por aí. Deus criou a partir daquilo. Se Deus quisesse criar só pela palavra, Deus vai criar, independente. Não tem problema nenhum, e Deus criou muitas coisas pela palavra que a Bíblia fala. Como, por exemplo, você sentiria se você construísse um carrinho de controle remoto para os seus filhos e dias depois, você até esquecia desse fato, eles estavam tentando usar esse carro de controle remoto como um avião. O que você diria para eles? Poxa vida, eu dei instruções de como usar o carrinho, e por que vocês estão ignorando e tratando o carrinho de controle remoto e usando como um avião? É interessante isso, sabe por quê? Porque de modo semelhante, Deus nos deu instruções de como nós devemos viver como criaturas, como seres finitos. Deus nos deu essas instruções na sua palavra. E por que alguns de nós estamos vivendo como se fôssemos infinitos? Interessante. Não, é muita coisa, eu não faço dessa forma. Quem sabe nós estamos fazendo dessa forma.
Às vezes Deus nos deu um corpo e nós estamos muitas vezes ultrapassando os limites do nosso corpo, da nossa humanidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então não é surpresa quando nós desmoronamos. Não vai ser surpresa. Às vezes, esses dias eu estava lendo e é quando você começa a ler alguma coisa, você está muito sedentário e, opa, deixa eu dar uma andada na hora ali, mas e depois? A gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer alguma coisa em relação ao nosso físico, à nossa alma, à nossa mente, à nossa espiritualidade. Isso é de suma importância. Muitos querem viver como anjos. Muitos acham que são anjos aqui na Terra e não são, porque nós temos um corpo. Eu lembro que uma vez no seminário a gente tinha que trabalhar em um determinado lugar e eu falei que a gente tinha que descansar também por conta do semestre, que é muito puxado, né? E a pessoa falou assim, olha, o diabo não tira férias. Eu falei assim, eu acredito que sim, ele não tira férias, mas eu tiro, porque eu tenho um corpo. Então a gente precisa tirar férias, a gente precisa de descanso. Se eu não obedeço essas ordens de Deus, eu vou sofrer as consequências, porque nós temos esse dia de descanso, a gente precisa obedecer isso, senão nós vamos desmoronar, como eu falei aqui. Uma pergunta para você: você tem tirado folga? Eu sei, gente, que em dado momento da nossa vida a gente precisa fazer um pouco a mais, não tem problema nenhum, tá? De repente a gente se embolou com alguma coisa aí financeira e etc, precisa trabalhar um pouco a mais, tal. Mas e aí, eu tenho tirado folga? Eu tenho tirado férias? Você investe tempo com a família, você investe tempo com os filhos, porque dá trabalho, a gente sabe em todas as áreas dá trabalho, ou eu só trabalho, eu só quero trabalhar. Eu chego em casa, eu não terminei, vou continuar. 10 da noite eu estou lá no computador fazendo alguma coisa, ou se tem que fazer alguma coisa fora da área computacional, vou fazendo, e aí, como que faz? A Bíblia ela contém princípios gerais, instruções específicas. Ô, meu irmão, o que foi? Instruções específicas e exemplos relevantes que serão de enorme ajuda nesse processo de reparação e revisão. Ah, o nosso amado irmão que está nos ajudando aqui com a iluminação e as coisas, fica às vezes, né, me atrapalhando. Então a Bíblia às vezes não vai falar, olha, você tem que ir ao médico, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ela contém princípios, contém instruções específicas e exemplos para a gente relevantes. Eu estou fazendo um curso essa semana sobre ansiedade, depressão, algumas coisas. Aí interessante que a pessoa fala assim, não, eu não tenho depressão, isso é coisa do diabo, isso é coisa da carne, isso é coisa do homem. Gente, Elias teve depressão, não tá a palavra. Isso que eu estou falando. Não tem a palavra, por exemplo, depressão. Mas ele estava deprimido. Quando ele foge, lá quando ele estava quietinho, lá no cantinho dele, lá no meio dos montes, na caverninha dele. Ele estava escondidinho. Muitos outros desanimados às vezes. Não somente esses. A depressão de Spurgeon, se você ler esse livro, é muito bom também. Como que faz? Sobre Jeremias. Um livro que eu estou lendo, muito bom. Gente, as pessoas passam por determinadas situações na vida que às vezes ela não consegue lidar. Eu falei semana passada, às vezes tem algum problema que para a pessoa é um problemaço. Para a gente, às vezes é simples resolver, mas para a pessoa não, e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque a pessoa não sabe passar, então a gente precisa ajudar e não zombar do problema da pessoa. Então Deus capacitou, como eu falei aqui, cientistas para descobrirem como a mente e o corpo funcionam melhor. Como? Por exemplo, muitas pessoas tomam remédios. Eu estou com dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Eu não tomo? Será que eu não tomo um analgésico? Então é meio incongruente algumas coisas quando nós falamos, isso aí é coisa do diabo, isso aqui é coisa de Satanás. Gente, uma dor que eu tenho no meu joelho, eu preciso tomar algum remédio. E quem que fez esse remédio? Eu sei que há muitos cristãos que trabalharam também na questão das pesquisas, mas há muita gente também
que não são cristãos que estão trabalhando. Então, se Deus capacitou essas pessoas, por que, quem somos nós? Isso aí é um problemaço também dentro da capelania, porque a gente lida com isso, que a pessoa acha que a Bíblia, a religião é uma coisa, a medicina é outra. Não. As duas trabalham iguais, porque há vários versículos na Bíblia que referem-se a médicos também. Então a gente precisa analisar o caso por completo. Nós somos criaturas complexas. Agora imagina, o nosso corpo ele é composto por milhões de átomos, sendo que 90% deles são substituídos a cada ano. Olha que interessante. E a nossa alma é mais complexa ainda do que o nosso corpo. Eu só estou dando uma base aqui. É inacessível as pesquisas empíricas, porque as experiências precisam acontecer. Então nós somos criaturas complexas, não tem como, não tem jeito fugir disso. E quem que sabe disso? O nosso Criador. Ele conhece o nosso físico, ele conhece a nossa alma, ele conhece todas as coisas. Aí eu preciso descansar em Deus, porque ele me conhece. Então eu vou ter tranquilidade no Senhor, eu vou ter tranquilidade nisso. Provérbios 17, 22, Provérbios 17, 22, se você puder compartilhar aí. Gente, tem muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra assim, sabia? Por que eu estou falando? Porque a pessoa nem sai de casa. Então ela precisa ouvir. Porque às vezes ela não procura, ela não vai procurar alguma coisa. Então, de repente, se ela vê rolando no feed dela, ou no YouTube, alguma coisa, ela vai assistir. Lá em Provérbios 17, 22, fala assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Isso é uma verdade. Às vezes, nem sempre o nosso coração está disposto. A gente sabe. Tem dia que eu não estou legal. Tem dia que eu não estou para cima. Tem dia que eu estou doente. Né? Mas o coração bem disposto é um remédio eficiente. A gente precisa entender isso. Mas o espírito que está sendo oprimido resseca até os ossos. Provérbios 17, 22. Salomão fala isso. E lá em Salmos, Salmo 32, 3 e 4, fala assim. Salmo 32, 3 e 4. Enquanto, olha só que interessante. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Gente, nem todo pecado, nem todo sofrimento, vamos dizer assim, é a mão de Deus, tá? Às vezes pode acontecer que seja, mas nem todo, porque as pessoas também, tudo que acontece, não, Deus está colocando a mão sobre você, Deus está pesando a mão. Por quê? 1 João 9 fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós estamos lendo um versículo aqui e também buscando um outro. Então a gente precisa fazer essa hermenêutica, precisa fazer essa ligação. Porque aqui o salmista está dizendo: enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu gosto daquele livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, que um camarada lá, ele mata duas pessoas e a mente dele, ele não foi preso por enquanto, mas a mente dele o deixou totalmente desnorteado na vida. Então isso foi complicando cada vez mais. Então muitas vezes o pecado definha o nosso corpo. Por quê? Porque às vezes a mão de Deus, aí sim, pesava sobre mim. Aqui que o salmista está dizendo. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então a gente precisa ver um versículo, ver outros versículos. Então nem todo sofrimento, nem toda tribulação é a mão de Deus pesando sobre a vida da pessoa. E a gente ouve muito isso. Olha, você está doente porque você está em pecado, você está assim porque você fez isso. Gente, descansa. Descansa em Deus. Ore ao Senhor e você vai saber o que está acontecendo. Porque as pessoas, lembra dos amigos de Jó? Elas vão lançar as coisas mesmo. Mas a gente precisa ter esse discernimento de entender se é de Deus, eu fiz isso, ou eu não fiz, isso aconteceu.
A gente precisa ter sabedoria nessa questão aí. Eu lembro de uma pessoa que passou por um período de dúvidas em relação até a sua salvação. É sobre isso que nós estamos falando aqui. O que aconteceu? Ele era um pastor. Na verdade, ele é um pastor. E ele começou esse período de dúvida. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? E ele começou a se arrepender, se arrependeu até pelo que ele não tinha se arrependido. E no final das contas, o que foi o problema? O problema continuava. E o problema era físico, não era espiritual, não era mental. O problema era físico, ele estava cansado, ele precisava de descanso. Isso que às vezes acontece na nossa vida. Ele estava trabalhando demais. Então não é só o físico que afeta o espiritual, o inverso também acontece. Então a gente precisa estar atento a isso. Então, como nós somos criaturas de Deus e a gente precisa entender que Deus nos fez, e eu preciso estar levando a minha vida debaixo da graça de Deus, e Deus abençoando a nossa vida. Deus abençoa a gente. Quando eu coloco diante de Cristo o meu fardo, o fardo dele é leve. Então eu fico mais tranquilo para viver a vida. E terceiro e último, somos criaturas limitadas e não ilimitadas. Somos criaturas limitadas. Nós temos um período e nós temos um tanto que eu posso aguentar. E a gente sabe que, às vezes, não, você consegue um pouco mais, vai, força. Às vezes o nosso corpo não suporta. Tente forçar a sua limitação ou qualquer outra coisa, não vai funcionar. A gente sabe disso. Nós temos as nossas, por exemplo, as nossas necessidades básicas, que é comer, beber, comer, descansar. A gente tem essas necessidades. Só que quando nós descobrimos os nossos limites pessoais, eu sei que parece que está chovendo no molhado, né? Mas não. Parece que eu estou vivendo de outra forma. Embora que eu estou falando sobre isso, que eu tenho limite, às vezes eu quero viver além do meu limite. Às vezes eu não durmo direito, às vezes eu deito na cama e eu vou ficar olhando o celular, a luz, a luminosidade do celular vai me atrapalhar a dormir, eu vou ter insônia, eu vou ter muitas outras coisas, eu não descanso a mente e por aí vai. Então a gente precisa buscar um tratamento. Isso é fato. Então, indo regularmente, por exemplo, a uma oficina para fazer uma inspeção. A gente sempre faz isso. Opa, peraí, não tá legal. Eu preciso ir ao médico. Eu preciso ver o que está acontecendo. Vou pedir um raio-x, vou pedir um ultrassom, vou pedir alguma coisa, um exame de sangue, vou fazer um check-up. Parece que eu tô tendo, meu coração parece que tá parando, tô tendo uma arritmia, tô tendo, não sei, algum estresse, alguma coisa. Preciso de fazer um check-up. Se muitos alertas acenderem, eu preciso tomar medidas urgentes. Isso é sério, gente. A gente precisa tomar muito cuidado em relação à nossa. Isso é um conjunto, como eu falei aqui no início. É um conjunto, a nossa parte física, mental e espiritual. Que aqui acaba englobando o emocional também. Mas isso uma parte não trabalha sem a outra. Eu acho muito interessante, graças a Deus, hoje mudou essa questão. Mas antigamente, parece que tudo era espiritual, parece que a pessoa não tinha corpo. Antigamente, eu já ouvi pessoas falando, olha, você vai fazer caminhada, um exercício físico, larga a mão, isso aí é coisa para quem tem tempo. Eu já ouvi muita coisa. Até mesmo para o outro lado. Olha, eu vou estudar isso. Não, para, rapaz. Só ler a Bíblia só tá bom. Gente, tem versículos, se a gente não tem um comentário, a gente não entende. Eu sei que tem iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina, nos dá capacitação para entender. Mas algumas coisas eu preciso por exemplo, de comentários bíblicos. Comentários confiáveis. E aí? Então, antigamente era diferente. A pessoa, para que você vai estudar? Ou, para que você vai cuidar do seu corpo? Então, tinha esses pensamentos. Graças a Deus mudou. Eu não sei, né? Está mudando. Então, a melhor notícia é que nós temos um Criador que é perito em recriar e consertar. Isso que é interessante. Então, Deus nos recria novamente, né, naquilo que eu estou precisando, na questão da reparação, e também nos conserta. De repente eu preciso de conserto na área física, na área espiritual, na área mental, na área moral. Eu preciso. Como que eu tenho vivido a minha vida?
Por quê? Por conta do testemunho. Eu conversava com o irmão hoje, e eu não sei quanto sabe, eu creio que a Maria sabe, que o Estado vai entrar num período de lockdown. Gente, há muitas pessoas que não parece que vivem em outro mundo, entende? Eu não estou dizendo quem precisa, tá? Trabalhar, fazer as coisas, não estou dizendo isso. Mas tem gente que parece que vive em outro mundo, não aceita nada. Então, com isso, as medidas terão que ser mais rigorosas. Isso é natural. A gente sabia que isso ia acontecer. Isso é natural. Agora eu quero ser rebelde, eu vou fazer igual o povo de Israel. Vou ser rebelde? Vou. Então vocês vão ficar 40 anos no deserto, vocês vão servir aos egípcios lá por um tempo, vocês vão ficar no cativeiro babilônico, e por aí vai, e vai continuando. E hoje não é diferente. A rebeldia nos leva a coisas que não faz bem. E o principal, o que acontece, que todos pagam o preço. Isso que é interessante, né? Infelizmente. Mas o que a gente precisa fazer é consertar a nossa vida. De repente, até nessa questão da rebelião. Rebelião, não adianta eu me rebelar contra alguma coisa ou alguma pessoa, mas também isso aí vai ser uma rebeldia contra Deus. Eu vou estar rebelando contra Deus. Isso também é interessante falar. Então, um processo que requer a nossa cooperação. Eu tenho cooperado para que esse processo aconteça. Deus quer me tratar. Deus quer que eu pare um pouco. Olha, dá uma segurada aí, vai se tratar, seja na área física, espiritual, mental, emocional, vai se tratar. E aí? Mas eu preciso também me cooperar. Pense no que foi falado, né? Veja o vídeo novamente aqui. Peça para que o Senhor faça reparos em sua vida. Gente, eu peço isso direto para Deus. Não de que precisa ser consertado, que o Senhor conserte. Eu li esses dias até a questão da procrastinação. Não, isso é coisa de pessoas perfeccionistas. Eu não sei se é muito bem assim, porque. E eu conversava com o irmão também sobre isso. Deus não. Tô até preparando uma mensagem sobre isso. Deus não chama de forma alguma pessoas que estão desocupadas. Deus sempre vai chamar uma pessoa que está ocupada fazendo alguma coisa. Olha na Bíblia. Você pode pegar a Bíblia de capa a capa. Você não vê Deus chamando alguém que estava deitado numa rede dormindo. Você não vai ver. Você vai ver Deus chamando pessoas que estavam trabalhando. E hoje não é diferente. Deus vai pegar pessoas que trabalham. Porque elas fazem. Elas vão encaixar e vão fazer. Agora, aquela pessoa que não faz, ela não vai fazer. Vai ser mais um arquivo morto ali. Simples. Mas se eu preciso de reparação nesta área também, então vamos lá, vamos fazer. Tá bom? E eu quero agradecer muito. É um assunto, irmãos, que eu amo esse assunto aqui, é um assunto muito vasto. E eu deixei para quarta-feira que vem a continuação dessa mensagem, porque é muito boa. Tem uma parte excelente que a gente precisa. Eu não quero passar muito rápido, porque senão não dá para entender algumas coisas. Né? A gente precisa tomar esse cuidado também. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe, tá bom? Vai ser bênção para as pessoas, porque é um assunto, gente, que hoje não tem como fugir. Não tem como. Graças a Deus a mentalidade está mudando. A mentalidade está mudando. Físico, mental, espiritual, é um conjunto. Se a parte espiritual minha está ruim, vai afetar o meu físico, como eu falei aqui. Não tem jeito. Então, semana que vem nós vamos continuar com esse assunto e eu continuo orando a Deus para que o Senhor conserve a tua vida, que o Senhor te dê graça, que o Senhor cuide da tua casa, da tua família, cuide da sua saúde e também você se cuide também, né? Se proteja, use máscaras, distanciamento, tenha cuidado também, né? Faça o que for pedido. Não adianta a gente rebelar nessa hora, não vai resolver nada, porque já que eu sou um cristão, eu preciso obedecer também ordens. Não, eu sei que entre outras coisas, eu já imagino que alguns estão pensando, mas gente, como cristãos a gente precisa tomar ainda esse cuidado, tá? E por quê? Porque como a doença está aí, ninguém quer que as pessoas peguem e misericórdia de acontecer alguma coisa pior. Então vamos nos cuidar. Né? Pelo menos se acontecer alguma coisa, eu falo isso para minha esposa. Se acontecer alguma coisa comigo, aconteceu, mas eu vou me cuidar.
Então a gente precisa tomar esse cuidado também, tá bom? Para que acabe logo e a gente acaba assim, né? Porque a gripe até hoje existe ainda, a gente sabe disso. Tem vacina, tem tudo, mas ainda existe porque é um vírus. Mas independente, coloque a sua esperança no Senhor. Deixa que Deus cuide. Deus está cuidando. Ele é Deus ainda. E ele vai continuar sendo Deus porque ele é eterno. Então, descanse. Vamos descansar em Deus. Tá bom? Eu gostaria de orar por sua vida. E depois, se você puder, não sei, se você quiser assistir novamente, seria bom. Eu amo esse assunto. Eu estou desde semana passada acrescentando, tirando e vai colocando. Mas que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por você nessa hora, tá bom? Se você puder fechar seus olhos, faça isso, por gentileza. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque muitas coisas, ó Deus, o Senhor tem colocado em nossos corações, porque nós sabemos que nós precisamos disso. Nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas precisam, ó Deus, também dessa revisão em suas vidas, ó Pai, dessa reparação do Senhor, ó Deus, para que possamos estar descansando em Ti e sabendo que o Senhor vai fazer por nós, ó Pai, aquilo que nós não alcançamos, ó Deus. Aquela parte que nós não conseguimos, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, um Deus que faz milagres, mas nós vamos fazer também a nossa parte, ó Pai. E nos dê sabedoria para isso, Senhor. Esteja abençoando cada vida que está nos assistindo nessa hora. Esteja abençoando a sua saúde, ó Pai. Se de repente alguém precisa de salvação, ó Deus, alcance essa vida em nome de Jesus, ó Pai. Tranquiliza, ó Deus, este coração, essa mente, para que possamos, ó Deus, estar entregando todo o nosso ser a Ti, ó Pai. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece, ó Deus, e sabe que nós somos limitados. Esteja abençoando cada lar, ó Pai, que em nome de Jesus a Tua graça esteja sendo derramada sobre cada lar, sobre cada vida nesta hora, Deus, em nome de Jesus. E eu peço a Ti, ó Deus, nos dê cada vez mais um ânimo, nos dê cada vez mais essa energia que vem dos céus, nos motive, ó Pai, cada vez mais. Nos ajude, ó Deus. Nos dê, ó Pai, cada vez mais que possamos estar buscando também os frutos do Espírito, ó Deus. Nos ajude para que possamos ser cada vez mais cristãos melhores, para que possamos testemunhar do Senhor. E eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço muito a sua vida. Domingo, Avenida Ibirapuera, né? Tomara que ainda dê certo. 733, Igreja Batista Esperança de Araçatuba, às 9 da manhã e às 19 horas. A gente está, né, nesse período aí, mas com muito cuidado. Quem está participando sabe que a gente tem tomado o máximo de cuidado. Se chegar alguma fiscalização lá, não vai ter problema nenhum, porque nós estamos cuidando perfeitamente, tá bom? E eu peço também a ajuda de pastores, de lideranças, que também se previnam, né, a sua igreja, para que dê tranquilidade para os membros, em nome de Jesus. E não só dentro da igreja, em todos os lugares, né? Para onde você for, se cuide, tá bom? Nós estaremos orando por você. Qualquer coisa, mande aí no WhatsApp da igreja, também na página da igreja, nós estaremos sempre à sua disposição. Que Deus abençoe e o Senhor te guarde. Fica na paz.